Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Bom, eu sei que essa situação ela tem sido muito complicada, não é difícil só para vocês. Eu sei que muitas vezes vocês têm dúvidas, que vocês querem desistir, que é realmente cansativo, mas também é muito difícil para a gente esse momento de separação, né? Que a gente não pode estar em sala de aula, em que a gente não pode aprender junto, tirar dúvidas junto, mas eu tenho fé que tudo isso vai passar e tudo vai se normalizar e a gente vai voltar às nossas rotinas. Até lá, a gente precisa continuar aprendendo, né? Eu sei que alguns não têm acesso, infelizmente, mas eu tenho certeza também que ninguém vai ser prejudicado por conta disso. Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, então a gente estava estudando em sala de aula, durante as atividades, os conjuntos numéricos. A gente estava estudando os números naturais, que são os números mais simples, 1, 2, 3, 4, os números positivos, e a gente começou a ver os números inteiros, né? Os números inteiros eles surgiram por quê? Algumas situações não podiam ser representadas apenas por números positivos, como por exemplo, João ele tem R$100, mas ele deve 150 para o amigo dele, Joaquim. Então, ele vai pagar os R$100 e vai ficar devendo 50. Então, não existe um número positivo que represente essa situação. Foi por isso que surgiram os números inteiros. Então, aqui a gente pode ver que os números inteiros eles são representados pela letra Z, que esse Z ele vem dessa palavrinha em alemão, que significa número. Quem é que são os números inteiros? Infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ou seja, a gente tem os números positivos e os números negativos. Nos números positivos, de forma geral, não aparece nenhum sinal na frente deles, tá bom? Mas para eu saber que um número é negativo, eu tenho que colocar o menos. Eu não posso deixar de colocar o menos, senão eu não vou saber que é um negativo. Como é que vai funcionar a representação na reta numérica desses números inteiros? Então, no centro da reta numérica, eu sempre coloco o 0. Do lado direito, eu vou ter os números o quê? Positivos. 1, 2, 3, infinito. E do lado esquerdo, eu vou ter o quê? Os números negativos. Sempre começando do menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Eu nunca posso chegar aqui e colocar um menos 10 e depois colocar 1, 2, 3. Não, tá bom? Eu coloco sempre o menos 1 e aí sim eu vou colocando os outros números. Dentro dos números inteiros, a gente vai ter o conceito de números opostos. O que é que vem ser números opostos? São aqueles números que têm a mesma distância até o zero, porém estão em lugares opostos da reta. Então, aqui no exemplo, quem é o número oposto a menos 2? Ora, é o 2. Por quê? Porque eles estão, se você contar, 1, 2, 1, 2. Cada um está distante do zero 2 unidades. Então, quem é o número oposto de 3? O menos 3. Por quê? Se eu contar, vai ter 3 unidades de distância do zero, porém estão em lugares opostos da nossa reta. A gente vai ter também um outro conceito, que é o conceito de módulo. Como é que eu vou resolver esses módulos? Em algumas questões, vocês vão se deparar com essa representação aqui, ó. 2 tracinhos e um número dentro dele. Então, essa questão aqui, ela está pedindo o módulo do menos 4. Para resolver, eu vou olhar lá na reta numérica. Qual é a distância do menos 4 para o zero? Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. A mesma coisa quando ele for positivo. Qual é a distância do 3 para o zero? Se você contar, 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo de mais 3 vai ser o próprio 3. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente também vai ter adições e subtrações. O primeiro que a gente vai ver aqui são as adições. O modo mais simples e que a gente utiliza geralmente na matemática para facilitar a vida é fazer o seguinte, utilizar essas duas regrinhas aqui. Sempre que os sinais forem iguais, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. E sempre que os sinais forem diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do número maior. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui. Esses dois sinais, eles são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se eles são diferentes, eu vou utilizar essa regra. Eu vou subtrair e repetir o sinal do número maior. Subtrair é o quê? Fazer uma continha de menos, né? Então, eu vou fazer uma continha de menos e vou repetir o sinal do número maior em módulo. Então, aqui, quem é que é maior? O 8 ou o 4? O 8, não é isso? Então, eu vou repetir o sinal dele. Menos.
E aí eu vou fazer a subtração. 8 tira 4, ficam 4. Mesma coisa eu vou fazer aqui, pessoal. Ó, os sinais são diferentes, então eu utilizo essa regra aqui. Eu vou subtrair e repetir o sinal do número maior em módulo. Qual desses dois números aqui é maior? O 10, não é isso? Qual é o sinal dele? O mais. Como é positivo, eu não preciso colocar o sinal mais aqui. Aqui, vou subtrair 10 menos 2, ficam 8. Mesma coisa aqui, ó. Sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal. Vamos imaginar que eu tenho 30 reais e minha mãe tomou esses 30 reais. Então, no final das contas, eu vou ficar com 0. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Aqui, até onde a gente tinha visto, só tem 2 sinais, mas aqui apareceu mais um sinal. Como todo mundo aqui é mais, eu vou somar tudo, tá bom? Eu posso tirar do parêntese ou eu posso resolver direto aqui. Como eu sei que mais e mais vai ser mais, então 3 mais 1 vai dar 4. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que todo mundo tenha compreendido, que tenha ficado claro, né? Na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então, até semana que vem com o próximo conteúdo.